Olá, então nessa nossa quarta aula, vamos falar então sobre o sensoriamento remoto, ok? O conceito, então, o sensoriamento remoto, ele pode ser definido de uma maneira bem ampla, né? E pode ser definido como sendo a forma de obter informações de um objeto ou alvo, né? Sem que haja, então, esse contato físico com o mesmo. As informações, elas vão ser obtidas utilizando-se então a radiação eletromagnética, tá? Gerada por fontes naturais, como o Sol e a Terra, ou por fontes artificiais, né? Como temos como exemplo os radares. Embora essa técnica venha sendo muito utilizada desde 1859, quando da descoberta do processo fotográfico, só por volta da década então de 1970, né? E o termo sensoriamento remoto foi incorporado então à linguagem científica. As técnicas de sensoriamento remoto foram amplamente utilizadas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, no planejamento então de missões com fins militares, né? Porém, até então, apenas as fotografias aéreas obtidas na média e baixa altitude mereciam então esse destaque. Então, em 1957, a primeira vez foi a primeira vez, então, na história da nossa civilização que um objeto não tripulado ele foi lançado ao espaço, né, exterior e pôs-se a gravitar em torno da Terra, ok? Na década de 60, então, foi o início dos experimentos espaciais, né, tripulados, como, por exemplo, a série de espaçonaves, né, Gemini e Apollo, o que motivou então o desenvolvimento de uma série de sensores com o objetivo de obter informações sobre a superfície da Terra. Okay? Em 1972, os Estados Unidos eles deram um salto, né, ali e colocaram então em órbita o primeiro satélite de sensoriamento remoto com finalidade civil, destinado então à obtenção de dados, né, de forma mais rápida, mais confiável e repetitiva dos alvos terrestres. No Brasil, então, o sensoriamento remoto ele tomou um impulso, né, na década de 60, com o projeto Radan Brasil, que tinha como objetivo, então, realizar um levantamento, né, integrado dos recursos naturais do país, tá? Este programa ele proporcionou o treinamento e especialização de diversos técnicos brasileiros, ok? Que até então só conheciam o manuseio de fotografias aéreas. Então, isso ajudou muito para essa expansão, né, e esses treinamentos. Então, a extensão do território brasileiro e o pouco conhecimento dos recursos naturais, aliado ao custo de se obter informações por métodos convencionais, foram os fatores, então, decisivos para o país entrar no programa de sensoriamento remoto por satélite. Okay? Então, no sensoriamento remoto, os aspectos mais, digamos assim, mais relevantes, né, que caracterizam as duas fases principais do sensoriamento remoto, ele é a fase de aquisição de dados e a fase de utilização desses dados, tá? Na fase de aquisição, são fornecidas, então, as informações referentes à radiação eletromagnética, aos sistemas sensores, ao comportamento espectral dos alvos, à atmosfera, entre outros. Já na fase de utilização, são mencionadas as diferentes possibilidades, tá, de aplicação destes dados nas várias áreas do saber, como na geografia, na agronomia, na engenharia civil, engenharia florestal, na geologia, na biologia, na hidrologia, na pedologia, entre outras áreas, ok? Então, na metodologia de sensoriamento remoto, duas fases podem ser destacadas também, né? Como falei anteriormente. Então, a aquisição de dados, que é relacionada, então,
com os processos de detecção, né, e registro dessas informações, fase de utilização ou análise de dados, né, que compreende, então, todo o tratamento, a extração de informações dos dados obtidos, ok? E na fase de aquisição temos alguns elementos que devem ser bem compreendidos para uma correta interpretação, né, dos dados adquiridos. Então, esses elementos, eles são a radiação eletromagnética, a fonte de radiação, os efeitos atmosféricos, o comportamento espectral dos alvos, sistema sensor. Então, conforme está ilustrado ali na figura 2. Ok? Então, tem todos ali os elementos compreendidos nessa fase de aquisição de dados. A radiação eletromagnética, né, a REM, ela é definida como sendo a forma de energia que se move à velocidade da luz, né? Seja em forma de ondas ou de partículas eletromagnéticas, tá? E que não necessita de um meio material para se propagar. Então, essa é a definição de radiação eletromagnética, tá? A faixa de comprimento de onda, frequência ou energia em que se encontra a radiação eletromagnética é praticamente, então, ilimitada, ok? Então, essa representação contínua, né, da radiação eletromagnética em termos de comprimento de onda, de frequência ou de energia, né, é denominada como espectro eletromagnético, ok? Conforme a gente pode observar, então, na figura ao lado, ok? Então, o espectro eletromagnético, ele é subdividido em faixas, né, que representam regiões possuindo características peculiares em termos de processos físicos, geradores de energia, ou mecânicos, né, mecânicos físicos de detecção dessa energia. Então, embora o limite de cada faixa espectral não seja definido, tá? As seguintes regiões elas podem ser destacadas, como os raios cósmicos, né? Os raios Y, os raios X, ultravioleta, temos a região do visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho distante, micro-ondas e ondas de rádio, ok? Então, essas regiões elas podem ser destacadas com os seus determinados comprimentos de onda, ok? Então, será muito importante porque vamos utilizar na próxima aula, né, quando formos trabalhar ali na parte prática do sensoriamento remoto. Então, as faixas mais usadas no sensoriamento remoto, podemos dizer assim, né, sensoriamento remoto terrestre, são a do visível, IRP, IRM, termal e também micro-ondas, ok? Então, das faixas mais utilizadas, algumas do sensoriamento remoto, algumas vão receber algumas denominações próprias, tá? Para saber. Então, vamos ter o espectro fotográfico, né? O espectro refletivo, o espectro emissivo e o espectro infravermelho termal, ok? Então, todos ali com as suas faixas, com seus comprimentos de onda, ok? Agora, vamos a alguns conceitos fundamentais. A irradiância. Então, a irradiância é a quantidade de radiação que incide sobre uma superfície, né, por unidade de área. Tá? Ela pode ser expressa, então, por várias unidades, né? O Sol é a principal fonte de radiação eletromagnética da Terra, tá? E sua superfície é chamada de fotosfera. Okay? A energia solar é originada de reações termonucleares,
tá? Onde esse nitrogênio é transformado em hélio, né? Liberando, então, toda essa energia desse processo, ok? E a Terra, enquanto efetua o seu movimento de translação em torno do Sol, gira em torno do seu próprio eixo, né? Que é definido como o movimento de rotação e translação, de rotação. Então, vamos ter esses dois movimentos, né? Translação e rotação. E o plano perpendicular, então, ao eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol, com um ângulo, então, de 23 graus e 27 minutos, ok? Então, o que isso significa? Dessa forma, pessoal, a Terra ao longo do ano, ela está sujeita a diferentes condições de iluminação, ok? Outro conceito, né, que temos é a emitância, tá? Emitância ou excitância, né, que é a quantidade de radiação que deixa determinada superfície emitida e não refletida, né, por unidade de área. Então, podemos ser expresso também em algumas dessas unidades. Ela é totalmente, então, dependente da temperatura dos alvos, ok? Outro conceito, então, é a reflectância, tá? A reflectância é a relação, então, entre o fluxo de radiação refletido e o incidente, ok? Então, trata-se de uma propriedade intrínseca, tá? Dos materiais. Então, ela é expressa em porcentagem ou medida relativa, ok? Essa é a reflectância. A radiância, então, é a quantidade de radiação que existe, que deixa, né, determinada superfície por unidade de área em uma direção de medida, ok? Então, a radiância inclui tanto a radiação emitida como a radiação refletida pelos alvos, ok? Então, para os alvos naturais da superfície terrestre, o que determina, então, se o sistema sensor está registrando a emitância ou a reflectância é o comprimento de onda, okay? em quem estiver, né, operando o sensor. Então, que pode ser caracterizado pelas propriedades dos detectores. Então, por exemplo, se estiver operando em um comprimento de onda menor, comprimentos de ondas menores que 4 micrômetros, por exemplo, ele estará registrando, então, predominantemente a reflectância dos alvos. Okay? Caso contrário, ele vai estar registrando, então, a emitância dos mesmos, ok? Os efeitos atmosféricos. Então, um sensor remoto. Então, quando se adquire um dado, né, através de um sensor remoto, seja a nível orbital ou suborbital, o sinal coletado interage com a atmosférica e pode atingir o sensor, ok? Então, assim, torna-se muito importante conhecer esses efeitos, né, causados pela atmosférica no sinal medido por um sensor, ok? Então, a atmosfera ela é formada por um conjunto de gases, né? Tem vapor de água e partículas também, que envolve toda a superfície da Terra, ok? Não existe um limite superior para a atmosfera, tá? Então, verifique-se apenas uma progressiva rarefação, né, no ar com a altitude, ok? Então, geralmente considera-se que a atmosfera terrestre, ela possui, então, cerca de 80 a 100 quilômetros de espessura. Então, sob o ponto de vista termodinâmico, né, digamos assim, a atmosfera ela é um sistema aberto, né? Ou seja, não há esse intercâmbio de massa, né, com a superfície terrestre e com o espaço. Então, a fase dispersante é o ar, tá? Uma mistura, então, homogênea de nitrogênio, né? Temos 78%, oxigênio temos 21%, argônio 1%, dióxido de carbono e outros gases, né, que
que figuram, então, em pequenas proporções. Então, a concentração de vapor de água na atmosfera, ela é pequena, né? Pois dificilmente vai ultrapassar 4% em volume, ok? Então, é bastante variável a quantidade maior nas regiões tropicais e menor nas regiões polares, ok? Geralmente, então, diminui com a altitude. Então, no entanto, vai exercer uma importante influência, né, nessa aquisição de dados por sensoriamento remoto, ok? Então, dois são os processos de atenuação mais importantes que afetam, então, a propagação da radiação eletromagnética pela atmosfera, que é a absorção e o espalhamento. Vou falar um pouquinho, então, da absorção. Então, a radiação eletromagnética, ao se propagar, né, pela atmosfera, ela é absorvida seletivamente pelos seus vários constituintes, né, como o vapor de água, ozônio, dióxido de carbono, como falamos anteriormente. E dentre essas faixas do ultravioleta e visível, o ozônio é o principal atenuador por absorção, ok? Enquanto que na faixa do infravermelho, né, o vapor de água e o dióxido de carbono são os principais atenuadores, ok? Então, o espectro eletromagnético são regiões onde a absorção atmosférica é relativamente pequena, tá? Conhecidas como janelas atmosféricas e caracterizam-se, então, por possuir uma boa transmitância. Okay? Então, as regiões que são desenvolvidas as atividades de sensoriamento remoto, né? Temos um gráfico ali da transmitância, né, dessas janelas atmosféricas, ok? Transmitância vamos ter em porcentagem, né, e vamos ter ali os comprimentos de onda do infravermelho próximo, tá? O infravermelho médio, o infravermelho distante e o infravermelho termal. E sobre o espalhamento, então? Então, enquanto no processo de absorção, a radiação eletromagnética ela vai ser absorvida, né, transformada então em outras formas de energia, né, e vai ser reemitida em outros comprimentos de onda. No processo de espalhamento, a radiação solar incidente na atmosfera, né, ao interagir então com esta, gerará um campo de luz, né, uma luz difusa que se propagará em todas as direções. Então, esse que seria o espalhamento. Então, tanto no processo de planejamento da aquisição de dados por sensores remotos, quanto no processo de interpretação, é muito importante levar em consideração esse fenômeno de espalhamento, né? Pois na radiação eletromagnética coletada pelo sistema sensor não provém somente do alvo, né? Uma vez que a radiação espalhada pela atmosfera e por outros alvos poderá também atingir o sistema sensor, né? Mascarando ali total ou parcialmente a informação desejada. Então, deve-se analisar isso, né? Ver ali quais foram os possíveis espalhamentos que houve, né, nesse trabalho, nessa obtenção desses dados, ok? Tem que cuidar com isso. Então, comportamento espectral de alvos. Vamos ter reflectância da água, vegetação e solo. Então, o comportamento espectral de um alvo, ele pode ser definido como sendo a medida da reflectância deste alvo ao longo do espectro eletromagnético. Okay? Então, por exemplo, na figura 5, mostra-se 3 alvos, né? A água, o solo, a vegetação, né? Que uma faixa, então, do espectro eletromagnético, compreendida ali entre 0,5 a 2,5 micrômetros, né? Apresenta ali diferentes formas de intensidade de reflectância, né? Como podemos observar.
de 0,5 a 2,5 micrômetros. Então, vamos ter essa diferença de porcentagem na reflectância em relação aos alvos, né? Se é a água, se é a vegetação, se é o solo, tá? Então, por meio disso, graças a isso, né, podemos dizer assim, podemos discriminar e identificar os diferentes alvos existentes na natureza. O que é solo, o que é água, né? O que é a vegetação mais densa, mais esparsa, tá? Então, por meio da reflectância, vamos poder identificar isso nos nossos dados, né? Em relação aos nossos dados em relação aos alvos que a gente está buscando no trabalho ou no projeto, ok? Minerais e rochas também há essa diferença. Então, nos minerais e rochas, os elementos e substâncias mais importantes que determinam as feições, né, diagnósticas na faixa do espectro refletivo de 0,4 a 2,5 micrômetro. Tá? Então, são íons ferroso e férrico, água e hidroxila. Tá? Então, os elementos químicos mais frequentes, como o silício, alumínio e magnésio, possuem alguns interesses, então, secundários. Então, temos ali outro gráfico, né, sobre o fator de reflectância. E vamos ter também em relação ao comprimento de onda, né, com esses minerais e rocha. Então, curvas espectrais da rocha básica inalterada, rocha básica alterada e rocha ácida. Okay? Então, vamos ter esses diferentes comprimentos de onda nesses minerais, né, conforme a constituição deles. Então, a vegetação, então, o comportamento espectral típico de uma folha verde no intervalo espectral, então, de 0,4 a 2,5 micrômetro, mostrado, então, na figura ao lado, que é a mesma que observamos anteriormente. Então, na radiação do visível, a reflectância é relativamente baixa, tá? Decorrente da forte absorção da radiação dos pigmentos do grupo da clorofila. Okay? Então, existem duas bandas de absorção preeminentes, né? Centradas próximos a 0,48 micrômetros. Então, devido à presença de carotenos, ok? E 0,68 micrômetros relacionados, então, ao processo de fotossíntese, tá? Então, essas são as bandas mais preeminentes em relação à vegetação, né? Então, destaca-se ainda um pico de reflectância em torno de 0,5, né, micrômetros, correspondente, então, à região verde do espectro visível, okay? Que explica, então, a coloração verde das plantas. Okay? Então, na faixa compreendida entre 0,7 e 1,3 micrômetros, a reflectância para valores próximos a 40%. Então, este aumento da reflectância está muito relacionado à estrutura interna celular da folha, ok? Então, essa reflectância ela é muito importante, né, para que a folha mantenha esse equilíbrio no balanço de energia, né, e não se superaqueça, né, então assim, a destruição da clorofila. Então, o decréscimo gradual dos valores de reflectância para comprimento de ondas superiores a 1,3 micrômetros é devido à presença de água, tá? Um pico de absorção próximo a 1,4 e 1,9 micrômetros. Okay? Então, todas essas considerações referem-se, então, a uma única folha verde, né, isolada e também sadia. Okay? Quando se encontra em uma região mais densa, né, de floresta, por exemplo, já é um pouquinho mais diferente. Okay? Então, assim, embora esses dados de uma única folha, né, sejam muito fundamentais, o seu comportamento, como falei anteriormente, ele não pode ser aplicado diretamente para uma planta inteira, né, ou para então, uma cobertura vegetal, uma floresta um pouco mais densa. Então,
Percentualmente, a reflectância de uma cobertura vegetal é consideravelmente menor que a de uma folha verde isolada, né? Então, devido a diversos fatores, como a influência de superfície desfolhada, mudança no ângulo de iluminação e orientação também das folhas. Então, basicamente, a medida da reflectância espectral da vegetação depende de uma série de fatores, né? Como as condições atmosféricas, a espécie, o solo, né? Quando vamos falar de solo, estamos falando ali da granulometria, da água, né, que está nesse solo, do nutriente desse solo, né? O índice de área foliar, quando falamos nele, estamos falando da cobertura da vegetação por unidade de área, né? O estado fenológico, que é a variação ali sazonal. Quando falamos de biomassa, também que interfere, seria a densidade total dessa vegetação, né? A folha, a diferença de forma da folha, a diferença de posição da folha, de água, de pigmentação, né? Dessa estrutura interna também da folha, entre outros fatores, tá? A geometria de medida, né? O tipo de sistema sensor e cobertura também da copa. A reflectância, então, da água. Então, de um modo geral, a reflectância da água limpa, ela diminui, né? Diminui com o aumento do comprimento de onda, né? Ou seja, na faixa mais utilizada em estacionamento remoto, verifica-se as maiores reflectâncias na região do visível, okay? Mais especificamente nos comprimentos de onda do azul e do verde, okay? Decrescendo então gradualmente na direção do infravermelho, tá? Então, à medida que acrescentamos sedimentos na água, né? Que essa água tem maior nível de sedimentos, né? O pico de reflectância, então, ela vai se deslocar na direção dos maiores comprimentos de onda, ok? Além do mais, a reflectância, ela vai ser maior, a reflectância, ela é maior do que a da água limpa, ok? Aqui do lado, mostrando o complexo Coremas ou Mãe d'Água, né? Vamos ter ali uma imagem TM, Landsat 5, banda 3. Então, uma imagem na região do visível, tá? Do vermelho. Então, essa parte mais escura ali vai estar a reflectância, né, da água. Então, ali vamos ter o açude Mãe d'Água, né? E o açude Corenas. Ok? Na imagem A. E na imagem B, que seriam também a mesma localização, né? Temos ali a imagem TM, Landsat 5 também, só que banda 4, ok? Uma imagem da região do infravermelho próximo, tá? Então, vamos ali ter essa maior, vai ficar um pouco mais escuro, né? Vai ficar um pouco mais visível o que é água, o que é sol, tá? Na imagem B, ok? E sobre os satélites agora. Então, em sensoriamento remoto, um satélite é um engenho colocado em órbita, né, pelo homem. Então, de forma a obter informações da superfície da Terra ou de outro astro, tá? Mesmo tendo funções semelhantes, os satélites artificiais, né, eles são agrupados em categorias, tá? Conforme os objetivos principais para as quais eles foram criados, tá? Dentro, então, essa concepção, existe os satélites militares, os satélites científicos, né, de comunicação, meteorológicos e de recursos naturais ou observação da Terra, ok? Então, os satélites para estudos dos recursos terrestres fazem parte do grupo de satélites de sensoriamento remoto e monitoramento do meio ambiente, tá? As quais os mais utilizados no Brasil são o Landsat, o Spot, o Cybers, entre outros, ok? Então, destinados, então,
a esse levantamento, né? Ao levantamento de dados, ao mapeamento, ao monitoramento dos continentes, né? E também monitoramento dos oceanos, ok? Aí o Landsat, vamos ter o Landsat, que é um satélite, né? Ele foi desenvolvido pela NASA, tá? Com o objetivo, então, de permitir a aquisição de dados espaciais, né? Espectrais e também temporais da superfície terrestre, de forma global, sinóptica e repetitiva, ok? Então, foi lançado em 1972, foi lançado o Landsat 1, foi o primeiro. Em 75, o Landsat 2. Em 78, o Landsat 3. Em 82, 4. Em 82, o 4. Em 84, o 5. Em 93, o 6. Em 99, o 7. E temos agora, 2013, o 8, tá? Foi lançado dia 27 desse ano, né? Dia 27 de setembro de 2021, então foi lançado o Landsat 9, ok? Então, há poucos dias, né? Teve o seu lançamento mostrado ao vivo, né? Em uma plataforma. Então, foi muito interessante, né? Agora temos um satélite mais novo, o Landsat 8, ok? Então, utilizam como um satélite uma plataforma do tipo Nimbus, onde são instalados sensores e os demais subsistemas destinados, então, à gravação, né, e à transmissão desses dados. A medição e controle de altitude e temperatura, ok? A retransmissão e também, entre outros, tá? E a potência para funcionamento do sistema, ela é conseguida por meio de painéis solares, ok? Que vai converter a energia solar em energia elétrica, tá? Para manter, então, esse satélite. Um muito famoso também e muito utilizado é o CBERS, tá? Então, em 6 de julho de 1988, foi assinado um programa de cooperação entre China e Brasil para esse desenvolvimento, né, desse satélite de observação da Terra. Então, esse programa, conjunto de satélites, né, sino-brasileiros de recursos terrestres, CBERS, então combina os recursos financeiros e de especialistas dos dois países, tá? Então, Brasil e China, para estabelecer, então, esse sistema completo de sensoramento remoto, ok? Então, foram lançados alguns satélites, né? Temos o CBERS 1, o CBERS 2, o CBERS 2B, o CBERS 4 e o CBERS 4A. Não temos o CBERS 3 devido a um erro de lançamento, ok? Então, foi todo feito, mas houve um problema ali no lançamento do CBERS 3, então não foi possível, ok? Por isso se lançou o CBERS 2B, ok? Para não ficar esse tempo, né? Esse decorrer de tempo, né? Sem o lançamento, porque o lançamento do CBERS 3 deu ali um problema, ok? Então, obrigada. Então, essa foi a nossa aula 4. A próxima aula será a aula prática, né? Vamos então analisar alguns dados, buscar alguns dados e mexer nesses dados, né? Então é isso. Até a próxima aula.